No programa de hoje recebemos Romualdo Teixeira para conversar sobre o combate à ineficiência na gestão de processos. Ele tem grande experiência no mercado varejista, onde atuou em vários países. Seja bem-vindo, Romualdo. Obrigado, Liz. Para começar, eu já quero que você me conte um pouco sobre essa sua experiência no mercado varejista em outros países. Num passado bem distante, eu montei uma consultoria especializada no segmento varejista, exatamente porque observava inúmeras oportunidades de melhoria dentro desse negócio, tá? E comecei a perceber que essas oportunidades também transcendiam as nossas barreiras, né? Saía do Brasil e fora também existiam grandes oportunidades de gestão de estoque e gestão de processos associados a toda a cadeia de abastecimento, tá? Ao longo desse tempo, a gente desenvolveu mais de 80 projetos de sucesso, tá? Tanto no Brasil como Portugal, Chile, Panamá, Espanha, África do Sul, tá? E alguns outros países. E ao longo desse tempo, nós obtivemos vários cases de sucesso, atuando diretamente nessas questões relacionadas a processos operacionais, tá? Como também a parte de gestão de estoque, eu diria que é uma conta, e eu diria que é uma das principais contas no segmento varejista. E é muito diferente aqui no Brasil? Liz, é bem diferente. Quando a gente começa a observar os países desenvolvidos, eles dão mais valor às pessoas do que às coisas. E os países em desenvolvimento, ou então subdesenvolvidos, eles dão mais valor às coisas do que às pessoas, tá certo? E qual o reflexo disso dentro da parte de operacionalização do varejo? O país que está mais desenvolvido, ele está mais preocupado, e aí também existe uma questão cultural associada a isso, ele está mais preocupado em melhorar o processo dele, tendo uma performance muito maior, uma produtividade muito maior, porque a mão de obra é mais cara, tá certo? Do que outros países que estão subdesenvolvidos ou então em desenvolvimento, onde o custo de mão de obra ainda é mais barato, tá? A gente está vivendo um processo de mudança dentro do Brasil, onde a mão de obra cada dia fica mais cara, tá certo? Porém, a gente esbarra ainda com algumas questões culturais e percepções que estão intimamente ligadas com esse hábito de trabalho passado. E falando um pouco em estoque, qual a importância da gestão de estoque? A gestão de estoque, o estoque em si para o segmento varejista é a conta mais cara do varejo, tá? Ela pode oscilar, dependendo do segmento, de 60% do negócio, tá, até 75% do negócio, tá? E o que isso significa? Quando a gente fala desses percentuais e a gente olha esse percentual oscilando ao longo dos meses, ele pode oscilar mais do que a segunda conta mais cara, que é a conta pessoas, tá? Dependendo do segmento, o custo imobiliário, de locação e etc. pode ser também uma conta mais relevante dentro desse negócio, tá? Mas eu diria que é a conta mais cara e a conta que mais oscila dentro do negócio. Então, se a gente não tiver cuidado em gerenciar essa conta ao longo dos meses, nós temos dificuldades de fechar o nosso fluxo de caixa ou então fechar o nosso resultado final efetivo, e isso pode ser a grande diferença entre o lucro e o prejuízo de uma operação. Você acha que isso é um fator que é problema nas empresas, que eles não se preocupam com essa gestão de estoque, o tanto que deveriam se preocupar ou dar a importância devida? Olha, isso eles veem como problema. E aí eu arremeto um pouco ao passado, né? Antes, o varejo trabalhava de uma forma diferente, né? Ele trabalhava girando dinheiro e aplicando, investindo dinheiro na época da inflação, tá? Depois nós surfamos, ao longo desse tempo, nós surfamos uma estabilidade da moeda, surfamos um crescimento econômico, e esse crescimento econômico é um crescimento mundial, eu diria que é um crescimento mundial, foi um crescimento mundial até 2010, e aí depois de 2010 até agora, até um determinado momento, a gente surfa uma recessão, tá certo? Em 2015 e 2016, nós vivemos uma situação associada a um PIB negativo, tá? Então, nessas dificuldades, a gente percebeu que o varejista ele começou a ter que olhar muito mais para dentro do negócio. E tem essa percepção hoje. Qual o contexto? A grande dificuldade do varejo hoje é compreender toda a cadeia de abastecimento, tá? E conseguir trabalhar de forma segmentada. Por que isso? Existem vários conhecimentos associados à cadeia de abastecimento. Tá? E existe um ciclo a ser seguido.
Quando a gente fala que a gente está com um problema de estoque, no primeiro momento, o varejo, que é muito sanguíneo, né, ele vai lá para a ponta para tentar tratar a questão de gestão de varejo. E quando a gente fala de gestão de varejo e solução para isso está intimamente ligado a toda a cadeia. É o ciclo de vida do produto, tá certo? Ou então o ciclo de vida do negócio. A gente, no primeiro momento, a gente precisa entender o que a gente tem, o que a gente pode ter e o que a gente precisa ter dentro da nossa operação. Tá? Então esse é o momento onde a gente tem um momento de conscientização. Numa outra etapa, a gente administrativamente, a gente tem que ter a segmentação das nossas contas, tá certo? E conseguir medir isso ao longo do tempo. Essa é uma grande dificuldade dentro do varejo, é ter a capacidade de medir gerencialmente esse negócio, tá? Coloco isso como um desafio. Hoje existem varejistas com mais de 500 milhões de faturamento que não tem uma DRE gerencial, por exemplo. A DRE gerencial existe exatamente para a gente conseguir segmentar essa conta e tratar operacionalmente dessas soluções, tá certo? Passando dessa parte administrativa, financeira, então eu diria que gestão e controle, a gente entra dentro da parte operacional. E em se tratando da gestão de estoque, a conta mais expressiva do negócio, compreendendo toda a cadeia de abastecimento, existe uma necessidade de se gerenciar os processos, de acompanhar e monitorar os processos de forma muito efetiva, porque isso depende de todos os colaboradores de uma organização. Né? Então, um exemplo disso, existem hoje varejistas que têm 8 mil funcionários, têm 5 mil funcionários. Essa turma toda tem que estar envolvida dentro do processo, tá certo? Porque num determinado momento essa turma está abastecendo uma gôndola, no outro ela está fazendo uma separação para distribuição para as lojas, num outro cenário ela está entregando a mercadoria, o produto para o cliente. Tá? Em todos os momentos, toda essa turma ela precisa se conversar, ela precisa ter um núcleo de conhecimento e de contato para entender que a necessidade ou então a função que ele está executando naquele momento pode gerar um reflexo muito grande lá na frente e lá na ponta. Tá? E eu diria que o principal reflexo é o atendimento e como a gente está tratando o nosso cliente. E aí, entrando nessa questão de estoque, eu diria que são os processos mais sensíveis, né, no segmento varejista. A gente poderia dividir esses processos em basicamente 4 grandes blocos. Tá? Dentro desse bloco, eu chamo o primeiro bloco é o bloco administrativo, né, como eu conversei. Num outro bloco e num outro momento a gente tem a questão comercial associada a isso, tá certo? Onde dentro dessa questão comercial é importante a gente ter essa segmentação de toda a estrutura mercadológica e como a gente consegue atuar de fato com o produto e entender quais são os produtos mais estratégicos e importantes para o negócio. Tá? Num outro bloco a gente está falando da questão de logística e a gente ter velocidade para atender o nosso cliente, mais do que isso, de ter o produto na hora certa, na hora que o nosso cliente, a nossa operação precisa, tá certo? E operacionalmente, dentro da loja, que é o nosso 4º bloco, a gente desenvolveu um trabalho muito específico sem perder a mão e o controle da gestão operacional. Tá? Mas um ponto que é muito importante culturalmente e também faz uma grande diferença hoje para o negócio, isso está se transformando ao longo do tempo, mas é importante a gente ter isso dentro do nosso mindset, do nosso pensamento estratégico. Se a gente pergunta hoje para 70% do mercado, 80% do mercado varejista, quem é o dono do nosso estoque, ou seja, a nossa principal conta, eles param para pensar. A maioria dos varejistas não tem uma pessoa responsável pela principal conta da empresa, tá certo? E é importante nós termos um responsável por isso. Não só pela questão de cobrança, mas pela questão do empoderamento, da necessidade de se pensar dentro dessa conta e como melhorar essa conta ao longo do tempo, tá certo? E isso por quê? A gente olhando nos nossos blocos, se a gente falar do comercial, o propósito de existência do comercial é comprar bem e vender melhor ainda, tá certo? E muitas vezes, nesse comprar bem e vender melhor ainda, nós, em algumas situações, podemos pecar por excesso ou então pecar pela falta. Eu tenho uma grande oportunidade de venda ou então de compra, tá certo? Que vai me gerar um resultado lá na frente, só que isso pode me fazer perder o estoque num determinado momento, tá certo? Então, o propósito de existência do comercial é exatamente comprar melhor e vender
melhor ainda, tá certo? Em se tratando, desculpa te interromper, Liz, mas em se tratando de logística, o propósito de vida da logística é fazer com que esse produto chegue o mais rápido possível nas mãos dos nossos clientes, tá certo? Ou então dentro da loja. E em se tratando de loja, o propósito de vida da loja, e eu diria que culturalmente a primeira conta que o varejo cobra é a venda. Se a gente dá um pio, reclama uma vez sobre venda numa loja, se o gerente da loja for o responsável pelo estoque dele, a primeira coisa que ele faz é abastecer mais a loja e estar preparado para garantir aquela venda, tá certo? Então, é por isso que é importante a gente ter uma pessoa que consiga mediar, que consiga intervir, que consiga negociar com todas as áreas, fazendo com que haja um equilíbrio de estoque, um equilíbrio dessa conta. E quais os fatores críticos da gestão que você acha? Uma boa pergunta, Liz. Eu diria que culturalmente, essa questão de ter o empoderamento, então a ter a responsabilização de uma pessoa, de um departamento, eu não vou taxar ou então formatar um modelo, até mesmo porque estamos falando com diferentes públicos e diferentes tamanhos de varejistas, mas que tem uma pessoa responsável por gerenciar esses estoques e garantir esse trabalho. Tá? Algumas grandes empresas, a gente está falando do supply chain, que está tomando conta dessa área, outros, essa responsabilidade está ligada diretamente à controladoria. Tá? Então, independente dos nomes, basicamente, essencialmente, nós temos empresas familiares dentro do nosso negócio. E elas possuem modelos de trabalho completamente diferentes. Eu acho que essa responsabilidade ela tem que estar no melhor campo que aquele ambiente familiar, né, que aquela empresa familiar consiga conceber, administrar e fazer com que rode. Tá? Então esse é um ponto crítico. A outra questão é o tamanho, então, a informação hoje que trafega dentro das empresas. Hoje a maioria dos varejistas possuem RPs que têm informação. Aliás, tem muita informação, tá certo? Agora, é importante que a gente consiga modelar o processo de análise dessas informações e a rotina. Como a gente consegue, que tipo de informação é vital para o nosso negócio e faz a diferença do nosso negócio, e como a gente consegue administrá-la e conduzi-la e tratá-la ao longo do tempo, buscando resultados. Tá? O que eu vejo é que, através desses núcleos, da entrada do RP e dessas grandes informações, os departamentos dentro de uma operação, eles criam seus números. E muitas vezes esses números são completamente diferentes. A gente começa a ter percepções diferentes em departamentos diferentes, tá certo? Ou seja, a informação fazendo uso, né? As operações fazendo uso da informação de formas diferentes, e que quando se juntam são completamente adversas. Tá? Então eu vejo que esse é uma sugestão, e diria que é um desafio, a montagem de centrais de informação dentro de um varejo. Quando eu digo central de informação, isso acaba sendo muito complexo, e aí pequenos varejos passam a não entender um pouco melhor isso. Mas assim, sendo bem simplista, se a gente centralizar a informação, tá certo? E ter uma central de informação onde distribua as informações para todos os departamentos, isso vai auxiliar bastante. E em terceiro, que eu gostaria de colocar, é a questão de relacionamento entre os departamentos. Tá? Então, eu diria que esse é um ponto muito importante para que a gente consiga obter resultados e fazer com que o rebanho esteja caminhando e apontando para um único objetivo. Para que tudo fique conciso, né? Para que fique conciso. Exatamente. É consistência dentro do negócio para que seja conduzido da forma correta. Para a gente finalizar, qual é a chave do sucesso? Pensando de uma forma bem ampla, eu vejo que existem... O ponto mais importante disso tudo é que a gente consiga rebanhar, que a gente consiga fazer com que os departamentos, eles realmente entrem numa mesma sintonia. Eles têm uma rotina de conversa, de alinhamento constante e não de responsabilização. Muitas vezes a gente vê muitos conflitos entre os departamentos. E eu vejo que, na verdade, nesses conflitos, todos eles estão olhando para uma direção, que é o resultado da companhia, tá certo? Só que como tem óticas diferentes dentro do negócio, isso acaba gerando um desalinhamento.
integrar essas informações, desenvolver metas claras e efetivas e harmônicas entre os departamentos e fazer com que esses departamentos conversem entre si, criando os núcleos de atividade, núcleos de ação, com um único objetivo, isso vai fazer com que haja uma integração dessa informação, uma integração desses departamentos e certamente a gente vai conseguir obter melhores resultados. Então acredito que a chave do sucesso é esse relacionamento, essa harmonia entre os departamentos. Sempre relacionamento, né? Sempre. Adorei, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo sempre. Eu que te agradeço, Liz, agradeço vocês e agradeço a audiência de todos também. Muito obrigado, viu? E para você que quer saber mais sobre os conteúdos do nosso programa, acesse o site, inscreva-se em nossas redes sociais, envie suas perguntas e sugestões. Até o próximo programa.